Estamos de volta com o de Tudo Pouco para falar de um assunto muito interessante. Você deve estar lembrado do recente acidente de balão lá na Turquia envolvendo turistas brasileiros. Isso chama atenção para a importância do seguro de viagem, um produto ainda menos conhecido do consumidor nacional do que as outras modalidades, como o seguro de automóvel, mas cada vez mais procurado devido à alta do setor turístico. E quem vai ajudar a gente a fazer as escolhas certas é o economista e também viajante Gelton Filho. Gelton, bom dia. Bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Porque eu achei interessante a apresentação, economista e também viajante. Isso está no seu currículo agora, viajante. Por que viajante? Faz parte da nossa vida viajar. Você viaja muito, né? Graças a Deus. Depois eu quero ouvir sobre o negócio de viagem, porque você tem uns registros interessantes. Mas primeiro eu quero falar do seguro de viagem. Sim. Né? Essa modalidade é nova, né? Como é que ela é feita? Na verdade, não está institucionalizado, não tem uma lei que faça e que reja isso, né? Mas é óbvio que isso vai evoluir nesse sentido. Mas hoje o interessante é o quê? Procurar uma seguradora, alguém que já faça o seguro, né? Que você já trabalhe com ela e procure informações sobre isso. Porque é terrível você planejar uma viagem e aí você chega ao destino e uma mala foi extraviada. É o maior problema hoje. Ou acontece um outro tipo de problema. Então tudo isso faz parte do planejamento da viagem e faz parte também do seu aproveitamento posterior. Quem viaja muito, por exemplo, tem problemas às vezes de saúde. Um seguro de viagem, se a pessoa está no exterior, ele cobriria o tratamento? Como é que é isso? Isso, são coisas distintas. Uma coisa é uma viagem que a gente faz a trabalho ou um passeio. A gente vai diferenciar isso na conversa porque é diferente de quem vai fazer o intercâmbio ou quem vai morar fora um tempo. Ah, é diferente? Porque a viagem e o seguro viagem é para um tempo de período curto, seja 5 dias, seja 30 dias. E é importante, ao fazer o seguro, que todas as informações sejam passadas. Porque o seguro ele vai de acordo com o risco. Se você faz uma viagem turística para um passeio, para visitar museus, isso tem um risco. Uhum. Se eu vou vou pedalar, vou subir o Rio do Rastro, vou fazer um passeio de balão como esse da Turquia, que é muito famoso, né? Eu já fiz balonismo, mas aqui no Brasil. Tudo isso envolve um risco diferente. Tá vendo um torneio de balão lá em Rio Claro, né? Isso, mundial, exatamente. Parece, né? Exato. Tem as etapas, né, no Brasil que acontece. Uhum. Inclusive parece que a gente tem a dica lá, né? Não omita riscos relevantes, não é isso? Se vai viajar e já sabe que vai praticar alguma atividade mais arriscada. Avise ao corretor para que procure um seguro adequado à sua viagem. Mas e se a pessoa quiser dar o pessoal fala, dar um migué, né? Eu vou fazer balonismo, se eu falar, o seguro vai ficar mais caro. Aí eu não falo e vou fazer o balão. Isso pode dar problema? Pode. O grande problema é quando você contrata um seguro, isso tem um acordo, isso é assinado. E é muito importante que você leia todas as cláusulas. Por quê? Principalmente quando a gente fala de fora do Brasil, os serviços médicos são muito caros. Sim. Os principais destinos nossos hoje são Europa e Estados Unidos. Sim. Mas também aqui na América do Sul, principalmente Buenos Aires. E isso, a gente tem que saber quais os serviços vão estar disponíveis. Nessa viagem, o local específico tem serviços médicos? Uhum. Tem rede de hospitais? Você vai ter que ver locomoção. Dentro do seguro, está previsto nesse local, a rede de atendimento do seguro cobre esse local? Né? Porque muitas vezes um serviço simples de sutura, você cortou a mão e nos Estados Unidos isso é caríssimo. Num pronto atendimento nós estamos falando de coisa de $1.500, $2.000, $3.000. Uhum. E isso faz muita diferença numa viagem. Esses itens incluídos, inclusive ali na tela vai aparecer, né? Os itens incluídos na pólice seguro de viagem. Você tem que ver o que está cobrindo. Isso. Porque às vezes você faz um seguro e imagina que ele cobre uma sutura, não cobre. E verificar também se o seguro é porta a porta. Como assim? O que é porta a porta? Eu saio de viagem da minha casa. Porque tem seguradoras que têm uma estratégia de pegar só até o aeroporto. Ou seja, eu desci no aeroporto, a minha mala extraviou, eu não tenho o reembolso. Entendi. E às vezes é uma coisa muito importante que você já tem, de acordo com as normas, né, de aviação, você já tem um reembolso. Então verifique se o que a seguradora está oferecendo é além disso, porque isso você já tem.
e de porta a porta, se você sofrer um acidente indo para o aeroporto, já Exato. está valendo. É a viagem, você saiu de casa e você vai retornar à sua casa. Então o seguro tem que cobrir tudo, né, a partir desse momento. Agora, as seguradoras brasileiras, talvez isso seja mais novo que no exterior. E se contratar o seguro no exterior não acaba sendo melhor? Inclusive, acho que a gente vai ter uma dica na tela que vai mostrar isso, olha lá. Cuidados com seguros contratados no exterior. Quais seriam esses cuidados, Rogério? Então, aí é que está a questão. Quando a gente fala do seguro contratado lá, ou quando a gente falou, por exemplo, de intercâmbio, que você vai passar 6 meses, 1 ano, você tem que conhecer as regras locais. Então pode ser que no seguro de lá não conste uma série de condições que a gente tem aqui. Então, uma das coisas, por exemplo, quem vai fazer uma viagem de aventura, muitas vezes você vai precisar de um transporte aéreo de retorno, né? Porque o seguro ele vai cobrir o quê? Da viagem. Então eu tive um acidente na viagem, ele te traz de volta para casa. Chegou em casa, o tratamento é seu. Ah, por conta do seu plano de saúde? Exatamente. Entendi. Então são coisas que a gente tem que ter uma clareza. Você vai fazer, por exemplo, o esqui, que está muito... Essa época o pessoal viaja muito para esquiar. E o Michael Schumacher, a Laís Souza machucaram com esqui, né? Coisas que parecem ser simples, mas que podem gerar um machucado, um dano maior, inclusive. Então isso tudo tem que estar previsto. Você vai ter alguém que te faça o deslocamento da pista, do local do acidente até um hospital. Então são muitos detalhes mesmo? Pois é, viagem envolve muito planejamento. E a maioria das pessoas não pensa nisso. E, por exemplo, o uso de cartão de crédito já está comum. Tem um jeito de vincular, inclusive a gente tem até isso na tela, né? O cartão de crédito ele pode oferecer o seguro de viagem? Alguns cartões de crédito oferecem isso, não são todos. Mas aí é bom ler nas cláusulas do cartão e desse contrato se atende ao tipo de viagem que você vai fazer. É interessante, porque às vezes é uma cobertura básica. Por exemplo, você vai fazer um seguro de carro, comparando, você pode ter cobertura de quebra de retrovisor, de arrombamento, de quebra do para-brisa ou de algum vidro para furto. Tudo isso está dentro da apólice de seguro. Por isso que eu falei no início que é bom conversar com o corretor de seguro, que é quem entende do assunto. Ele vai poder te explicar mais e dar mais informações. Os mesmos corretores trabalham com seguro de veículos, trabalham com turismo ou com seguro de viagem ou são corretores aí é que está a diferentes? questão. Como não há uma regulamentação em relação à questão do seguro viagem, a minha recomendação pessoal é o que eu utilizo, eu procuro o mesmo corretor de seguros, porque ele sabe diversos planos de seguro para as diversas modalidades. Então a gente tem seguro para casa, para carro, para tudo, né? Entendi. Inclusive hoje tem seguros profissionais. Então, seguro profissional? Se você tiver algum problema, você trabalha, tem uma renda fixa. Se tem algum problema de saúde, algo assim, o seguro vai cobrir durante um período aquele padrão de renda que você tinha. Então, no caso da dúvida, né? Se eu tenho uma dúvida, por exemplo, eu quero contratar, ou já contratei, em caso de dúvida, né? Ou problema com o seguro, o viajante deve primeiro buscar a ouvidoria da seguradora ou deve... O que ele tem que fazer? Aí que está a questão da gente falar da contratação do seguro fora e daqui. Sim. Quando eu contrato aqui, eu estou acobertado e eu tenho todo o respaldo do PROCON e dos órgãos brasileiros que controlam isso. Fora não. Você não tem essa segurança. Vários desses outros países não têm o que a gente tem aqui. Então, se for uma dica minha, contrate antes. E outra coisa, vai fazer uma viagem, faz o planejamento com antecedência. Planeje tudo, vai fazer uma viagem para mais distante, faça todas as pesquisas. E por exemplo, é muito comum, eu vou viajar para a Europa, é mais barato eu alugar um carro, eu desço em Portugal, né, e vou pegar a Europa inteira. O que eu faço com o seguro? Eu contrato daqui, uma seguradora brasileira, ou é melhor fazer em Portugal? Uma coisa é o seguro de viagem, né? A minha, enquanto pessoa. Geralmente, quando você aluga um carro, você já pode escolher o seguro e pagar junto. Eu sempre faço isso, que é uma segurança a mais, né? Você pode ter qualquer acidente, pode ter um problema. Agora, sempre lembrando, já que você citou o jeitinho, nenhum seguro cobre jeitinho. Se você estacionou o carro em local indevido, se você cometeu algum ato infracional ou coisa do tipo, o seguro não vai cobrir. Então tem que conhecer a legislação. Vamos até conferir essa dica aí, né, que é muito importante, né? Você vai alugar um carro, lembre-se também de se informar sobre o seguro do veículo e sua cobertura para danos a terceiros, que não estão incluídos no seguro de viagem. Que vai que você esbarra lá numa BMW, né? E é importante também conhecer as regras do local de circulação. Exemplo, se você vai para a Argentina ou para o Uruguai,
as regras locais têm algumas exigências. Por exemplo, se eu for de carro para a Argentina, eu tenho que ter algumas coisas a mais do que você leva na viagem. No caso da Argentina, a legislação exige que você tenha uma espécie de um pano, de um forro, para num caso de acidente de outra pessoa, você cobrir ela, para proteger a pessoa. No caso de acidente de morte ou coisa do tipo, você tampa ela na estrada, para ela não ficar exposta. É uma coisa que nós não temos na legislação brasileira. Interessante. Então, quando você vai para um local, você tem que planejar tudo. Qual o tipo de acidente que eu posso ter? Pode. E aí, onde que eu vou procurar a segurança, onde que eu vou ter o respaldo que eu preciso para retornar em segurança. É isso. Gelton, eu fico pensando, né? Assim, hoje, lá em Israel, inclusive, os voos não podem mais chegar em Tel Aviv, tá dito isso? Suspendeu ontem. Isso, suspendeu, né? Agora, imagina alguém que está vendo a gente pela internet, graças a Deus a Rede Chup chega no mundo inteiro, e está ouvindo essa entrevista e está pensando, gente, eu não fiz seguro. Tem jeito de fazer agora no meio do caminho? Tem. Como é que é feito isso? Tem como. Você pode entrar em contato, o ideal é achar alguma seguradora local. Né? O guia turístico, as pessoas que geralmente levam, têm esses contatos. Então faça o seguro, não deixe de fazer. Isso é fundamental para a sua segurança e até para o seu retorno em casa. A gente está falando aqui de seguro de viagem, né? Vamos até ver essa dica aí, né? Esqueceu de fazer o seguro antes de partir, ainda é possível entrar em contato com o seu corretor, mesmo quando já em viagem. Então, mesmo que você esteja fora, você faz esse link, pode né? entrar em contato com o seu corretor também. Hoje a gente tem diversas ferramentas, às vezes você manda um WhatsApp para ele, manda um e-mail e pode fazer a cobertura de seguro. Isso dá uma segurança. Então, você que está viajando aí, se quiser ficar coberto, né, entre em contato com o seu corretor. Agora, a gente falou, né, no currículo do Gelton, né, que além de economista, ele é viajante. Por isso que ele sabe de seguro de viagem também. Agora, ele é um viajante diferente, né, porque com a bicicleta e fotografia, ele reuniu no ensaio afetivo e despretensioso, né, imagens da natureza. E ele vai mostrar isso numa exposição lá na FINAC. Interessante, Gelton, isso aí? Pois é. Você pedala, então? Isso. Como é que foi isso? Como é que surgiu essa ideia? Na verdade, surgiu com a questão de estar muito ocupado, trabalhando demais, né? Eu trabalhava 14 horas por dia. E aí você resolveu pedalar? E aí cheguei a 115 quilos. Você está brincando? E aí decidi mudar de vida, né? Ter mais tempo para mim, buscar mais a natureza, pedalar. E aí começaram as cicloviagens, né? Então, seja aqui perto de Belo Horizonte ou na exposição tem uma Fernando de Noronha, que aí envolveu o planejamento maior de levar a bicicleta, transportar ela no avião e todos os riscos que isso envolvia. E Fernando de Noronha, dá para andar de bicicleta lá? Dá para andar na ilha toda. E eu até pedi assim, puxa, podia ter imagens, né? Mas ele falou que tem que guardar, não é isso? Isso. Mas na FINAC, onde é a FINAC? A FINAC é uma loja que fica no BH Shopping, no 4º piso, e nós vamos ter lá, a partir das 19 horas do dia 1º de agosto, a abertura da exposição. Então, a abertura da exposição tem também um show de jazz. Então, nós vamos ter lá de 19 até as 22 horas uma série de momentos contando essas experiências de viagem, conversando um pouco dessas aventuras e também do planejamento, né? O que precisa para fazer esse tipo de viagem. Rapaz, eu fiquei aqui com a santa inveja, viu? Pegar uma bicicleta e sair, eu tô doido para ver essas fotos. Vai ser quando mesmo? 1º de agosto, às 19 horas. Então tá pertinho, lá no BH Shopping. BH Shopping. 4º piso. Isso. Rapaz, vai ser muito bom, você não pode perder isso não, hein? Vai conhecer isso aí. Ô, Gelton, eu quero te agradecer muito, viu, pela sua entrevista. Ok. Né? E por nos esclarecer sobre a questão do seguro de viagem e também por nos incentivar, né, a sermos esses... Você falou como é que é o nome do viajante? Do cicloturismo. Cicloturismo, olha que legal, viu? Vamos usar a bicicleta na cidade, vamos, né, ter uma outra vida. E lembrando, dia 1º de agosto, vai ser que dia da semana? Sexta-feira, sem ser essa sexta, a outra. Sexta, lá no 4º piso do BH Shopping. Isso, às 19 horas. Que legal. E se você quiser saber um pouquinho mais, o contato do Gelton está na tela, né? Você pode ligar aí, né? Tem o seu e-mail, tem o seu telefone celular, né? E você pode saber muito sobre essa questão, não só do seguro, né? Para viagens, né? O seguro do turismo, né? Que é o nome? Isso, seguro viagem. Seguro viagem mesmo. E também sobre pedalar. Eu gostei desse negócio, eu vou começar a pedalar. Você pesava quanto? 115. 115, tá magrinho. 25. Rapaz, mas vamos continuar perdendo. Vai continuar perdendo. Pedalar. Ô, Gelton, obrigado, viu?